Queridos, bom dia. É um privilégio estar aqui com vocês, a gente poder falar da palavra de Jesus, poder falar daquilo que Ele tem aos nossos corações. E eu queria, nesse domingo, falar com vocês um pouquinho sobre Pedro. O pastor Manuel, na última pregação dele, mostrou a humanidade de Pedro para nós, mostrou o quanto nós somos parecidos com Pedro. E eu me lembrei que tem mais coisas para falar de Pedro. Eu acho que Pedro realmente é muito parecido conosco. E eu queria, nessa manhã, meditar um pouquinho no outro lado de Pedro. O pastor Manuel teve a oportunidade de compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no coração dele sobre a impulsividade de Pedro, o quanto ele tinha aquele rompante de falar, muitas vezes, naquela ousadia e muitas vezes fora de hora, muito espelhando a nós. Mas eu queria nessa manhã falar sobre uma coisa que Pedro fez e que nós estamos sujeitos a fazer se não prestarmos atenção nos nossos comportamentos e nos sentimentos que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Pedro negou a Jesus. E Pedro é muito similar a nós. Se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos negar a Jesus. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Abram comigo em João 13, livro de João, capítulo 13. Eu quero ler com vocês o versículo 36 ao versículo 38. Amém? Querido, João 13, no versículo 36, diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E no versículo 38 diz assim: Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Amém, queridos? Essa passagem descreve a última ceia. Jesus está dando as instruções aos seus discípulos, está falando que ele deveria ir, ele deveria morrer, ele iria para um outro lugar. E Pedro, naquele rompante, Pedro naquela vontade de falar, como muitas vezes nós temos, a gente tem uma dificuldade muito grande. Minha avó costumava dizer que nós temos 2 ouvidos de uma boca, que é para a gente ouvir menos e falar, ouvir mais e falar menos. Mas Pedro, como muito de nós, ele não consegue ficar quieto. Jesus está fazendo um discurso, está dizendo para onde ele vai, está dizendo o que acontecerá, logo, logo acontecerá todas as coisas que Jesus está dizendo nesse momento, mas Pedro não se contém e diz: Não, Senhor, o Senhor está falando que vai acontecer alguma coisa, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E Jesus diz para ele: Não está não, Pedro, você ainda precisa ser muito tratado. Nós já vimos, Pedro é uma pessoa comum, uma pessoa igualzinha a nós. Muitos de nós se veem em Pedro, muitos de nós se veem nos rompantes que Pedro tinha, naquela vontade de fazer as coisas. Mas Pedro era uma pessoa que tinha seus anseios, tinha suas vontades, tinha os seus sonhos. E ele largou tudo isso para seguir a Jesus. Vocês conhecem a história. Um dia Jesus chega para ele e fala: Pedro, vem, que eu farei de você um pescador de homens. E Pedro larga tudo, larga o seu barco, larga a sua pesca, larga inclusive sua família e segue Jesus. E fica durante 3 anos, e aqui nós estamos no final do ministério de Jesus. Pedro já está seguindo Jesus há 3 anos, quando ele reafirma: eu morro pelo Senhor. Pedro era uma pessoa tão próxima de Jesus, queridos, que ele teve a experiência de ver Jesus transformado na sua glória. Lá no Monte da Transfiguração, está lá em Mateus 17, do versículo 1 ao 13, quando nós vemos que Pedro participou daquele momento ímpar, daquele momento em que Jesus está conversando com o próprio Deus. Ele era um homem cheio de ímpetos, um verdadeiro seguidor de Jesus, e um homem que foi muito elogiado por Jesus em um determinado momento.
Lá em Mateus 16, se vocês quiserem abrir, Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 20, nós vamos ver Jesus elogiando muito a Pedro. A palavra diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz. Em algumas versões diz que ele é bem-aventurado. Você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Querido, sabe o que aconteceu aqui? Jesus chamou Pedro de bem-aventurado, de uma pessoa feliz, de uma pessoa plena. O bem-aventurado que Jesus usa quer dizer que ele era pleno da presença do Senhor, ele era pleno da presença, da realização do Senhor na vida dele. Jesus, além de elogiar Pedro, ele coloca os fundamentos da igreja sobre os ombros dele. Pensa comigo, e agora eu queria que a gente refletisse um pouquinho. Vocês podem imaginar como ficou o coração de Pedro depois de um elogio desse? Como ficaria o coração de vocês depois de vocês terem sido elogiados pelo mestre dessa maneira? Como é que ficaria o pensamento de vocês depois de vocês terem sido elogiados de tamanha maneira pelo mestre a quem vocês estão seguindo há 3 anos? Vocês sabem que entre os discípulos existia uma certa competição, né? Existia uma competição para ver quem era mais próximo de Jesus. Existia uma briga entre João, Tiago, que eram irmãos, e o próprio Pedro, para ver quem era mais próximo. Quando Jesus faz esse elogio a Pedro, ele faz na presença de todos. Portanto, imaginem como ficou o coração de Pedro. Ele provavelmente olhou para os outros e disse assim: tá vendo? Eu sou o mais próximo. Eu sou o mais querido de Jesus. Mas mesmo assim, com tudo isso, Pedro errou. Ele negou o Senhor. Ele negou que o conhecesse. Ele negou que andou junto com Jesus. Ele traiu Jesus. E é sobre isso que eu queria que vocês refletissem um pouquinho junto comigo e que nós refletíssemos o porquê isso aconteceu na vida de Pedro. O que levou Pedro, de uma pessoa tão elogiada, a se tornar um traidor? Porque muitas vezes nós estamos afetos a isso, queridos. E se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, nós podemos agir igual a Pedro. Quando eu olho para essa passagem, e eu quero falar nisso essa manhã com vocês, eu vejo que Pedro teve 3 sentimentos que se apossaram dele. 3 sentimentos que vieram sobre o coração de Pedro. E depois esses 3 sentimentos se transformaram em 2 atitudes que realmente o levaram a pecar. E isso é um alerta, porque nós temos que guardar o nosso coração. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, esses sentimentos podem vir sobre nós. E eles podem levar a uma sucessão de fatos que nos leve a fazer e a agir exatamente como Pedro agiu. O primeiro sentimento que vem sobre a vida de Pedro, eu queria que vocês abrissem junto comigo em Mateus 16, 21. Quando Jesus está conversando com os discípulos e falando que ele precisaria voltar a Jerusalém. Lá em Mateus 16, nós vamos ler o 21 e o 22, a palavra diz assim. No versículo 21, daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei
farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia eu serei ressuscitado. O versículo 22, queridos, preste atenção, ele diz assim: então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Querido, sabe qual o primeiro sentimento que se apossa de Pedro? Sabe qual o primeiro sentimento que vem no coração de Pedro? É a soberba. O que é soberba? Soberba, se nós procurarmos uma definição, ele é um sentimento negativo. É um sentimento caracterizado pela pretensão de que eu sou superior aos demais. É isso que move a soberba. A pessoa soberba sempre acha que ela tem razão, sempre acha que ela é superior aos outros e sempre acha que ela pode falar aquilo que não pode ser dito, porque afinal de contas ela conhece mais do que todo mundo. Pedro, nesse momento, achou que sabia mais do que Deus. A soberba, o orgulho tomaram conta de Pedro, conquistaram o coração dele. Pedro começa a dar oportunidade ao diabo. Queridos, vocês perceberam como diz o versículo? Diz que Jesus estava no meio dos seus discípulos. Imaginem a cena, Jesus no meio dos seus discípulos, dizendo que ele precisava ir a Jerusalém, que ele precisava passar pela cruz, que ele precisava morrer, que ele precisava ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro se levanta, e eu imagino a cena, puxa Jesus pelo braço, leva ele ao lado dos discípulos e começa a repreendê-lo. Pedro se acha no direito de repreender Jesus. Precisamos tomar cuidado, queridos. A soberba, Provérbios 16, versículo 18, diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Queridos, Pedro se sentiu tão cheio da verdade que ele achou que ele podia repreender Jesus. E aí fica uma pergunta para nós. E nós? Quantas vezes repreendemos Jesus porque as coisas não acontecem como queremos? Mas Jesus, o senhor não entende que eu precisava que aquilo acontecesse dessa maneira? O senhor não entende que o senhor deveria ter feito como eu tinha planejado? O senhor não entende que as coisas deveriam sair de forma diferente? Quantas vezes nós mesmos não repreendemos Jesus? Quantas vezes, agindo na nossa força, nós ficamos soberbos com relação às coisas de Cristo, achando que podemos fazer melhor do que simplesmente confiar em Jesus. Não, Jesus, deixa que isso eu faço. Deixa que isso é comigo. Eu sei fazer melhor para mim do que o Senhor. Foi o que Pedro quis dizer a Jesus. Pedro ficou tão cheio de si nas suas colocações que Jesus precisou adverti-lo. E adverti-lo duramente. Lá em Mateus 16, um pouquinho à frente, no versículo 23, logo depois que Pedro o repreende, a palavra diz que Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Queridos, muitas vezes nós precisamos ser duramente repreendidos por Jesus. Sabe por quê? Para nós voltarmos à verdade de quem Ele é e de quem nós somos. Mas nós precisamos tomar cuidado quando nós recebemos e internalizamos em nosso coração uma repreenda dessa. A palavra diz lá em Provérbios que o sábio, quando é repreendido, ama aquele que o repreendeu. E o tolo, quando é repreendido, despreza a correção. Queridos, nós precisamos entender que quando a correção vem de Deus, e vocês sabem que Hebreus fala isso, que Deus corrige o filho que ama, é que nós estamos sendo corrigidos, é porque Deus está derramando mais do seu amor sobre as nossas vidas. Mas nesse caso, imaginem como Pedro ficou. Imagine aquele Pedro explosivo, impulsivo ao falar, ousado ao agir. Como será que ficou o coração dele?
como será que o coração de Pedro ficou quando ele, achando que está fazendo o certo, puxa Jesus de lado e o repreende? E ao invés de ouvir: Pedro, muito obrigado, eu entendo a sua preocupação, eu entendo o quanto você está preocupado comigo, mas esse é o plano de Deus para a minha vida. Não foi assim que Jesus falou. Eu imagino o olhar de Jesus para Pedro, aquele olhar de um pai que está nervoso, de um pai que está dando uma dura com amor, mas está dando uma dura e diz assim: afasta-se de mim, Satanás. Você não entende das coisas de Deus, você pensa como homem. Será que Pedro conseguiu engolir uma repreenda tão forte? E aí, queridos, ao meu ver, começa a queda de Pedro. Porque logo depois disso, um segundo sentimento vai se abater sobre ele. Isso está lá em Mateus 26, no versículo 31 ao versículo 35. Aí a palavra vai dizer, Jesus dizendo lá no versículo 31, ele diz assim: e Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro, de novo Pedro, ele diz assim. Então Pedro disse a Jesus, lá no versículo 33, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhe disse, eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro ainda responde, ele diz, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Um pouquinho à frente, queridos, em Mateus 26, lá no versículo 51 e 53, nós vemos o que Jesus havia dito a Pedro. A palavra diz assim, mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse, guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Vocês sabem quem cortou a orelha do empregado, queridos? Se vocês querem ver quem foi, vê isso lá em João 18:10. Mas foi Pedro quem cortou. Ou seja, ele disse que iria morrer com o Senhor e ele pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Só que Jesus dá uma outra repreenda em Pedro. Já não bastasse ele ter dito, quando Pedro foi soberbo, que ele não entendia das coisas de Deus, ele pensava como homem. Ele agora, nesse momento, ele dá uma outra repreenda em Pedro. E nasce dentro de Pedro um novo sentimento, um sentimento de confusão. Ele fala, opa, não entendi nada. Confusão é aquela desordem que acontece dentro de nós, quando nós parecemos que ficamos sem chão, quando nós parecemos que não entendemos as coisas. Eu creio que Pedro ficou sem entender muito a primeira repreenda, porque o soberbo, quando é repreendido, ele demora um tempo a entender a repreenda que veio sobre ele. Mas mesmo assim, eu acredito que mesmo Jesus tendo repreendido Pedro, e nós vemos na sequência que nós lemos, que parece que a repreensão de Jesus não afetou muito Pedro, não caiu muito sobre a vida dele, porque ele continuou dizendo e falando as coisas da mesma ousadia que ele tinha. Só que dessa segunda vez, eu acho que Pedro ficou pensando, puxa, eu acho que eu não entendi bem da primeira vez, mas agora que dura que eu tomei. Eu vim para salvar a vida dele, eu vim para defendê-lo, e ele me dá uma dura dessa. E aí, a confusão iniciada pelo não entendimento do que Jesus fez, do que Jesus precisava fazer, gera em Pedro esse sentimento, que o deixa provavelmente alterado, perturbado, sem chão, desarranjado com as coisas.
Por não entender as questões do reino, apesar de 3 anos andando junto com Jesus, Pedro começa a ficar confuso com toda a situação. Mas pensa bem, queridos, por que ele ficou confuso? Por que ele tinha a espada na bainha? Por que ele levou uma espada naquele momento? Lá no livro de Mateus, no capítulo 19, existe uma história que todos vocês devem conhecer, daquele jovem rico que quer ser discípulo de Jesus. Que quando Jesus vira para ele e fala, mas você cumpre os mandamentos, ele fala que cumpre todos os mandamentos. E tem um dos evangelhos que diz que Jesus amou esse jovem. Só que diz para ele, olha, para me seguir você tem que vender todos os seus bens, ficar sem absolutamente nada e me seguir. Só que nós vemos nessa história de Jesus, nessa parábola que Jesus conta, nessa história que ele conta, nós vemos que aquele jovem tinha um amor muito grande ao dinheiro. E ele não consegue se livrar das coisas materiais para seguir a Jesus. Porém, a palavra diz que Jesus o amou. Os discípulos, com certeza, ouviram esse jovem chegar a Jesus. Jesus não fazia nada em secreto. Quando esse jovem chega para conversar com Jesus, os discípulos estavam ao lado dele. Com certeza, os discípulos ouviram. Pedro estava lá. Tanto que a palavra diz que depois que acontece isso, os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, explica o que aconteceu. E Jesus explica. Isso está lá em Mateus 19, do versículo 27 ao versículo 28. E é Pedro que pede uma explicação a Jesus. Veja a explicação que Pedro pede. Pedro vira para Jesus e diz assim, aí Pedro disse, veja, ele está dizendo para Jesus, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? O que é que nós vamos ganhar? Lá no versículo 28 diz assim, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Queridos, vamos aqui pensar um pouquinho e refletir, porque a palavra nos faz refletir. Vocês acham que Pedro estava pensando no reino de Deus? Você acha que Pedro estava imaginando que isso aconteceria porque Jesus iria morrer, iria ser crucificado, iria ressuscitar, iria nos garantir a vida eterna? Você acha que era isso que Pedro estava pensando? Não, queridos. Pedro ainda pensava no reino aqui na terra. E quando Jesus diz que quando Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no trono glorioso, o que Pedro está imaginando? Pô, eu estou seguindo o Messias. E como eu estou seguindo o Messias, e a profecia diz que ele vai restaurar o reino de Israel, então ele vai restaurar, então vai chegar um momento que Deus vai restaurar o trono de Israel, vai colocar Jesus sentado no trono. E Jesus acabou de dizer que vai ter 12 tronos ao redor dele. E que eu vou sentar num dos tronos para julgar Israel. Queridos, era por isso que ele estava com a espada. Era por isso que ele corta a orelha do empregado do sacerdote. E é por isso que Jesus o repreende. E quando Jesus o repreende, a confusão se apoderou dele. Pô, mas eu entendi que ia acontecer tudo aqui, eu estava pensando na minha recompensa aqui na terra. Pedro ainda pensava na recompensa aqui na terra. Ele ainda pensava que o reino de Jesus ia ser físico, no Israel aqui. E quando Jesus se deixa prender e ainda o repreende, ele fica sem chão. Ele fala, não entendi mais nada. Eu vim com a espada para a gente começar o reino hoje. Eu vim com a espada para a gente começar o reino de Deus. E Jesus diz para mim que não posso usar a espada. E ainda coloca a orelha do que eu cortei na cabeça do cara de novo. Ainda ajuda o cara que está prendendo ele. Eu não entendo nada. E aí vale uma pergunta para nós, queridos. Será que estamos sempre querendo dar um jeito nas coisas e fazer da nossa maneira? Será que muitas vezes nós entendemos errado o que Jesus fala para nós e queremos tomar nas nossas mãos aquilo que deve ser feito, em vez de esperar, em vez de orar,
em vez de ouvir a Deus? Será que muitas vezes nós não estamos que nem Pedro, querendo fazer as coisas pelo nosso braço, ao invés de orar e entender o plano de Deus? Queridos, essa confusão se implanta sobre Pedro. E aí surge um terceiro sentimento, que está lá em Mateus 26, no versículo 56. Diz assim: mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Vocês sabem qual é o terceiro sentimento que se apossa do coração de Pedro? O medo, queridos. A confusão que ele estava passando naquele momento. Quando ele se vê sozinho, quando ele viu Jesus ser levado, o medo toma conta do coração dele. O medo de ficar sozinho. O medo de ver os seus sonhos durante 3 anos andando com Jesus. O medo de ver os seus sonhos sendo levados. De perceber que as suas recompensas seriam desfeitas. Queridos, vocês podem imaginar o coração de Pedro cheio de medo. Eu andei 3 anos ao lado deste homem, imaginando que ele seria o rei de Israel, imaginando que eu teria autoridade, imaginando que ele cuidaria de mim. Aliás, há pouco tempo atrás, na ceia, ele disse que estaria comigo até a conclusão dos séculos. E não aconteceu. Ele foi preso e eu estou sozinho. E esse medo vem sobre Pedro. Vocês sabem que o medo é um estado emocional, resultante de uma consciência que nós temos de um perigo ou de uma ameaça muito grande. Mas também o medo pode ser uma ausência de coragem para enfrentar uma situação que se apresenta. Independente do que veio, Pedro se sentiu ou sem forças, ou sem coragem para enfrentar aquela situação, ou com uma consciência muito grande de que o perigo rondava a vida dele. Pedro sentiu medo de ficar desamparado. Ele não teve coragem de entrar junto com João. A palavra diz que ele ficou à distância. A palavra diz que João entrou na casa de Caifás. Pedro ficou na frente da casa de Caifás. Ele não teve coragem de entrar na casa de Caifás. Sabe aquela ousadia que ele disse que ele morreria por Jesus? Foi embora. Aquela ousadia deixou de existir. Aquela ousadia simplesmente se foi. E o que ficou no coração de Pedro foi o medo de toda aquela situação. E aí, queridos, ele se afasta de Jesus. A palavra diz que ele não tem coragem de entrar na presença de Jesus. A palavra diz que ele não tem coragem de ficar junto com Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós nos distanciamos de Jesus, nós podemos virar presa para o nosso inimigo. Lá em 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao versículo 9, Paulo diz o seguinte aos coríntios: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. As coisas acontecem na nossa vida porque Deus nos reveste e não porque nós fazemos. O versículo 8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Pedro se deixou abater. Ele achou que tudo que ele tinha vivido naqueles 3 anos estava destruído, que não restava mais nada para ele. Sabe o que aconteceu, queridos? Depois desses 3 sentimentos, a soberba de achar que ele conhecia mais do que Deus e que ele poderia repreender Cristo. A confusão que vem quando ele sai com a espada e Jesus diz: Pedro, não é nada disso. Pedro, você não entendeu o que é o meu reino. Você não entendeu que o reino não é aqui. E depois dessa confusão, um medo que veio dele se sentir sozinho, levam Pedro a tomar 2 atitudes em desacordo com aquilo que ele viveu durante os 3 últimos anos da vida dele. Ele passa a agir agora
como se os ensinamentos de Jesus não estivessem mais no coração dele. Queridos, muito similar a nós, hein? Por isso que eu gosto de Pedro, por isso que eu acho que Pedro é fantástico. Porque ele é muito similar a nós, quando as coisas saem do nosso controle e parece que nós estamos sozinhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós nunca estamos sozinhos. Davi sabia disso. Quando ele escreve o Salmo 139, ele fala disso. Lá no Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 6, Davi escreve assim: o Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito. Sabe quando eu me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada na minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. Deus nos conhece profundamente e nunca nos abandona. Somos nós, queridos, se deixarmos alguns sentimentos entrar nos nossos corações, dermos vazão ao inimigo, somos nós que vamos tomar atitudes que nos levam a ficar longe de Jesus. E o pior, pode ser que algumas atitudes nos levem a negar Jesus, a nos esquecer de quem Ele é e de que Ele já fez pela nossa vida. E é isso que acontece com Pedro. Depois dessas 3 primeiros sentimentos que vêm sobre ele, ele toma a primeira atitude. Isso está lá em João 18:18, que a palavra diz assim: por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé, no meio deles, aquecendo-se também. Querido, sabe o que é isso? Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores. Ele foi ficar no meio daqueles que zombavam a Cristo. Vocês sabem o que diz o Salmo 1 no seu primeiro versículo? O Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um Pedro soberbo, confuso e com medo. Sabe aonde ele foi se esquentar? Com os escarnecedores. Foi conversar com aqueles que estavam zombando de Jesus. Ao ficar no meio dessa roda, Pedro foi contaminado e não soube se posicionar em relação à sua fé. E isso é um alerta para nós, queridos. Como é que nós mostramos Jesus? Como é que nós mostramos ao mundo o Jesus que nós servimos? Quando nós estamos no meio dessas pessoas? Será que nós conseguimos nos posicionar com relação verdadeiramente ao que cremos? Ou nós ficamos tentando evitar conflitos e não falando do amor de Jesus que pode salvar e transformar? A roda contagiou Pedro. Precisamos tomar cuidado. Quando começamos a fazer pequenas concessões em nossa vida, a título de que isso é mais importante socialmente, porque o mundo espera de nós, ao invés de nos posicionar em Cristo, nós precisamos tomar cuidado. Pedro preferiu ficar ouvindo as zombarias, teve medo de se posicionar, preferiu se esquentar, preferiu agir como um deles, provavelmente dando risada, provavelmente dando aquele sorrisinho amarelo quando falavam de Jesus, mas só se esquentando no meio da roda dos escarnecedores. E aí a segunda atitude de Pedro: se ele se aproximou da roda dos escarnecedores, a segunda atitude é contagiado pela roda, ele se deixou envolver. E quando ele se deixa envolver, queridos, a palavra mostra que ele quis fazer isso. Foi decisão dele. Ninguém o levou a fazer isso. Ele fez. Isso é um grande perigo. Quando nós começamos nos assentando e depois disso nos contagiamos, decidimos fazer parte da roda. Querem ver como ele se contagiou com a roda? E eu gosto de mostrar tudo isso na palavra. Lá em Lucas 22,
Do versículo 69 ao 74 diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Alguém obrigou ele a fazer isso, queridos? Alguém obrigou ele a dar essa resposta? Não. Ele quis dar essa resposta. Ele diz: Não sei o que dizes. Mas isso não é suficiente. Porque lá no versículo 71 diz assim: E saindo para o alpendre, ele foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, só que dessa vez com juramento, dizendo: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, pois o teu modo de falar o denuncia. Provavelmente ele tinha um sotaque da região da Galileia. E sabe o que ele faz? Versículo 74 diz que então ele começou a praguejar. A praguejar, queridos. A falar palavras de baixo calão. Provavelmente a dizer palavrões. E a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E a palavra diz que quando ele disse isso pela terceira vez, imediatamente cantou o galo. Queridos, Pedro nega Jesus, nega sua vida toda nos últimos 3 anos. Ele nega tudo que ele acreditou, tudo que ele ouviu, tudo que ele viveu. Todos os sermões de Jesus ele nega, todos os milagres ele nega. Tudo que Jesus fez com ele, a transfiguração, o fato de Jesus ter mandado ele pegar um peixe e ali aparecer uma moeda, tudo que ele viveu ao lado de Jesus, ele nega. Tudo se dissolve. Porque ele deixou que a soberba entrasse no coração dele, a soberba precede a queda. Logo depois veio a confusão, porque ele não entendia o que acontecia. Se apossa o medo. E uma pessoa com medo, uma pessoa distante de Jesus, é presa fácil ao inimigo. E a primeira coisa que ele faz é ir à roda dos escarnecedores. A roda atrai a Pedro. E quando ele está envolvido, ele traz Jesus. Aquele medo que ele ficou das incertezas do plano de Deus, a vontade de ser aceito e de não ser julgado, levam Pedro a traí-lo. Queridos, como nós somos parecidos com Pedro. Quantas vezes nossas vontades, nossas frustrações nos afastam de Jesus. Pedro errou, queridos, e o erro levou-o a traí-lo. Mas nós temos um Deus que é misericordioso. Nós temos um Deus que perdoa, que conhece os nossos corações, que nos dá uma segunda chance se nós nos achegarmos a Ele. Miqueias, lá no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18 e 19, diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E foi no meio dessa misericórdia de Deus, foi através dessa misericórdia de Deus, que no meio do flagelo de Jesus, no meio da hora que ele estava sendo flagelado, ele tinha acabado de ser açoitado, ele tinha acabado de ser surrado pelos guardas do Caifás, do sacerdote. E mesmo assim, o olhar dele alcança Pedro. E através do olhar dele, Jesus traz perdão na vida de Pedro. Isso está lá em Lucas 22, queridos. No versículo 61 a 62, que diz assim: E virando-se o Senhor, ele podia olhar para qualquer um. Ele podia olhar para qualquer um. Mas a palavra diz que, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje,
me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro experimentou o arrependimento, queridos. Existe uma grande diferença entre o arrependimento e o remorso. Pedro se arrependeu, verdadeiramente se arrependeu, diferente de Judas que teve remorso. Arrependimento traz vida, remorso traz a morte. Hebreus 12, versículo 3 e 4, falando sobre a cruz de Cristo. O autor de Hebreus diz assim: pensem no sofrimento dele, no sofrimento de Cristo, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Em algumas versões diz até o sangue. O pecado de Pedro o achou. Ele sentiu a dor do que ele tinha feito. Como está no livro de Hebreus, o pecado o encontrou. E aí vale uma reflexão para nós essa manhã, é manhã de ceia, manhã de restauração com Jesus para aquilo que precisa ser restaurado. Será que todos os nossos pecados já nos encontraram? Será que nós já sentimos a dor de todos os nossos pecados? Será que nós temos chorado amargamente todas as vezes que erramos e que de certa forma traímos a Jesus? Queridos, nós temos que sentir os nossos pecados para que Deus possa operar a cura. Senão não é arrependimento, é remorso. Só vamos sentir de verdade quando isso doer verdadeiramente no nosso coração. Quando tivermos a consciência de que somos realmente pecadores, que necessitamos da glória de Deus em nossa vida. 2 Coríntios 7,10 diz assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza desse mundo produzem a morte. Querido, o arrependimento de Deus, se nos deixa triste por um breve momento, se expõe à nossa humanidade, se nos revela como verdadeiramente nós somos, a própria palavra diz que nisso não há motivo para ficarmos tristes, porque começa a cura de Deus. O problema é quando nós sentimos isso e nos fechamos, e tentamos esconder de todo mundo essa humanidade, e tentamos negar que fizemos o que fizemos. Aí dentro de nós nasce uma tristeza, que é a chamada tristeza do mundo, e isso nos leva à morte. Queridos, Jesus nos ama. E deixa eu dizer uma coisa, se ele transformou a vida de Pedro, se ele derramou desse olhar e desse amor sobre a vida de Pedro, ele pode transformar o que for na minha e na tua vida. Porque esse é o Jesus que nós servimos. Mas precisava de cura, e um dia eu já falei sobre cura. Isso está lá em João 21, depois vocês leiam. Jesus ainda precisa tratar Pedro, precisa restaurar Pedro, e ele faz essa restauração que nós vemos escrito lá no livro de João, no capítulo 21 do livro de João. Jesus traz a cura sobre a vida de Pedro. Mostra para Pedro que ele era amado do Senhor e que o arrependimento tinha encontrado morada naquele coração e que Pedro estava totalmente restaurado. Sabe onde nós vemos o reflexo dessa cura, desse amor de Deus sobre a vida de Pedro? Logo na primeira pregação que ele faz, queridos. Logo depois do Pentecostes. Vocês conhecem, está lá no livro de Atos. A palavra diz que logo depois do Pentecostes, Pedro se levanta, faz uma pregação, fala do amor de Jesus, fala do quanto ele traz cura e salvação sobre as nossas vidas. E sabe o que acontece? 3.000 pessoas se entregam a Jesus. Aceitam ele como Senhor e Salvador. Queridos, se você acha que você tem um pouco de Pedro e que isso precisa ser transformado na sua vida, eu queria orar essa manhã com vocês. Eu não, é que vocês não estão vendo, mas a pastora Lia está aqui do meu lado, eu vou pedir para ela fazer essa oração.